Graça e paz, querido, da parte de Deus. Um ótimo domingo para você e para sua família. Que dia lindo esse domingo. Deus é lindo e Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Eu gostaria sim de compartilhar uma palavra a qual Deus ele confiou no meu coração e eu queria repartir este pão para aqueles que vão estar visualizando esta live. Eu não sei se é 2 ou é 3, mas assim como eu já me sinto edificado, com esta palavra, eu tenho a certeza que aqueles também que vão estar visualizando esta live vão estar sendo edificados. Mas eu peço para você, se for escolher entre curtir e assistir a mensagem, eu peço para você que você assista a mensagem, tá? Assista a mensagem. Se você assistir a mensagem, vai aparecer aqui no meu celular que você visualizou. Então você assistiu a mensagem, mas se você curtir, talvez foi para mostrar que vocês são meus amigos e está curtindo, para mim ver que você curtiu, mas por outro lado você não ouviu a palavra, não assistiu a mensagem. Se você não assistiu a mensagem é porque você curtiu para me agradar, e se você não assistiu a mensagem, você me agradou, quis me agradar curtindo, mas desagradou a Deus. E esta mensagem, ela tem como tema o perigo de andarmos por vista e não por fé. Eu vou ler já o texto sagrado, vou citar alguns versículos aqui, alguns versículos que Deus colocara no meu coração para nós falar sobre esse tema. E eu vou começar lendo em Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Isaías 55, versículo de número 8, que diz assim, ó. O Senhor diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. No 9, porque assim como são mais altos o céu do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. Versículo 10, porque assim como desce do céu a chuva e a neve não volta para lá, mas regam a terra e a fazem germinar e produzir, e dar semente ao que semeia e pão aos que comem, assim, no 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que eu quero e prosperará naquilo para que a enviei. Então é bem claro esta palavra. Ele disse assim, ó, aqui no 10 e no 11, que assim como desce do céu a chuva e a neve, não volta para lá, mas ela vai com uma finalidade. A chuva desce com a finalidade de regar a terra e fazer germinar e produzir, dar semente ao que semeia e pão ao que come. Porque dentro do caminho dele, dentro do pensamento dele,
Esse é o pensamento dele, esse é o caminho dele. Que a chuva e a neve que desce do céu não voltem para lá, mas que atinja o seu objetivo. Qual que é o objetivo? Que a chuva e a neve que desce do céu não voltem mais para lá, mas que cumpra o seu objetivo, que é regar a terra, fazer germinar e produzir, e dar semente ao que semeia, e pão ao que come. Então ele também está dizendo que dentro do pensamento dele, no caminho dele, quando alguém fala para nós algo, ó, Deus falou para você 1000 vezes, e não se cumpra, é porque não é Deus que está falando. Ah, mas Deus falou 1000 vezes para você, mas você assistiu televisão, Deus resolveu não te dar mais. Não, Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. O que Deus nos dá não é por merecimento, é porque Ele é bom. Observe que Deus diz que Ele permite que a chuva caia sobre os bons e os maus, sobre o justo e o injusto. Você já saiu aí fora na rua? Você viu a chuva caindo só sobre aquele que é justo? Não. Você viu caindo sobre o justo e o injusto. Você viu o sol brilhando só sobre o justo? Não. Você viu o sol brilhando só sobre o justo e o injusto. Então, dentro do caminho dele, quando Deus diz algo para nós, quando ele falou, está falado. Não é algo que cometemos que talvez não vai agradar a ele, que vai fazer Deus mudar de ideia. É claro que as nossas decisões, quando são erradas, vai trazer consequência. É por isso que o tema dessa mensagem é o perigo de andarmos por vista e não por fé. Porque quando andamos por vista, estamos andando nos nossos próprios caminhos. E como andamos no nossos próprios caminhos, a Bíblia fala em Provérbio que no nossos próprios caminhos, tem caminho que parece bom ao olho do homem, mas que leva à morte. Esse é o perigo de nós trilharmos caminho sem Deus, que pode parecer um caminho bom, mas que nos leve à destruição. Então, quando andamos por vista, estamos trilhando a nossa escolha. Mas quando andamos por fé, estamos buscando entender os pensamentos de Deus. Estamos buscando conhecer os caminhos de Deus. Porque lá em Jeremias capítulo 9, versículo 24, Deus ele disse: não se glorie o homem, o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, e nem se gloria o rico na sua riqueza. Por exemplo, as pessoas é cheias de falar daquilo que eles têm, porque como no passado, ter alguma coisa trazia tipo assim, uma falsa esperança de que quem tinha alguma coisa era porque Deus estava com ele. Mas a Bíblia está falando: não se glorie o rico na sua força, na sua riqueza. Mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Ele está dizendo: busque saber, busque me conhecer. E quando vocês começarem a me conhecer, você vai saber quem eu sou e o que faço. Então ele está dizendo aqui, ó, que dentro do caminho dele, que dentro dos pensamentos dele, a palavra dele não volta vazia. Se nós estivermos andando por fé, se nós estivermos trilhando no caminho dele, e da
da sua boca sair uma palavra em nosso favor, essa palavra vai se cumprir na nossa vida. Se Deus falar em teu favor, em meu favor, desde que nós estamos pedindo para que Ele nos conduza, como Davi pediu assim, ó, sonda-me. O que ele estava dizendo? Ele disse assim, o homem perante os seus olhos, ele não pode ver as suas falhas. O homem não pode examinar a si mesmo, principalmente porque nós temos o costume de observar só os nossos pontos positivos. Os pontos negativos nós observamos o do próximo, mas os pontos positivos nós observamos só o nosso e não queremos observar os nossos pontos negativos. É por isso que nós não podemos examinar nós mesmos. O único que pode nos examinar de forma correta é aquele que sonda o nosso coração e esquadrinha o nosso rim, que é Deus. Então o salmista Davi, ele disse, aonde está escrito? Deixa eu achar aqui, porque senão alguém vai falar onde é que está escrito isso daí. Deixa eu ver. Salmo 139, versículo 24. Vê se há em mim algum caminho de perversidade e guia-me pelo caminho eterno. Ele dizia assim, olha, se eu estiver sendo perverso, eu não posso saber, já que eu quero ver em mim, falo de mim só dos meus pontos positivos. Eu não consigo dar um A, dar um C para mim. Mas vê se é em mim algum caminho de perversidade e guia-me pelo caminho eterno. Ele queria andar nos altos, porque ele queria andar no caminho do Senhor, nos pensamentos do Senhor. Então ele pediu para que Deus o examinasse. Ele pediu para que Deus mostrasse para ele quem ele era realmente. E a única forma do homem saber quem ele é realmente é diante do espelho da palavra. O espelho da palavra vai mostrar para o homem quem ele é realmente. Só Deus pode mostrar quem nós somos realmente. Então ele dizia no Salmo 25, versículo 12, palavra, qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então ele dizia, ele já estava pedindo para Deus. Ele já estava fazendo uma oração. Vê se há em mim algum caminho de perversidade. Isso é sabedoria. E guia-me pelo caminho eterno. Isso é temor. Porque ele mesmo escreveu que aquele que tem temor, aquele que teme, aquele que é ovelha, porque a ovelha, ela não atravessa o asfalto sem o pastor ir na frente. Aquele que teme, ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. Aquele que teme a Deus, ele está dizendo, Salmo 25, 12, aquele que tema, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Quer dizer, aquele que teme, Deus o levará pelo seu caminho. Aquele que teme, Deus introduzirá nele o seu sentimento, como diz Paulo, que viemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. Quem anda por vista não consegue entender as coisas do caminho eterno. Para ele lhe parece loucura. Olha o que Davi disse ainda em Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que temem,
Tem outra tradução aqui, ó. A intimidade do Senhor é para... E Ele lhe fará saber o seu conserto. Deus ama todos? Sim. Mas... Saiu fora aqui um pouquinho, queridos, a internet. Deus ama todos, como eu estava dizendo, sim. Mas a intimidade dele, o segredo dele, ele só revela para aqueles que o temem. A Bíblia fala em Gênesis que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. O anjo do Senhor, que era o próprio Jesus, e mais 2 anjos, passou pela casa de Abraão para ministrar que Sara teria um filho, que seria Isaque. Mas depois eles iriam, quer dizer, Sara e Abraão colheriam o que eles estavam plantando, porque a Bíblia fala que Abraão creu em Deus e as coisas lhe foi imputado por justiça, e por isso então seria grande a sua descendência na terra, e futuramente sairia do lombo de Abraão e do ventre de Sara Isaque, o filho da promessa, não antes deles darem cabeçada e também enfiar os pés pelas mãos. Então passaram da casa de Abraão para ministrar esta bênção, mas iriam para Sodoma e Gomorra para destruí-la, porque o pecado de Sodoma e Gomorra tinha subido até as narinas de Deus. Eles andavam por vista. Quem anda por vista se apega naquilo que vê. Quem anda por vista é apegado nas coisas palpáveis dessa terra. Mas Deus falou contigo. Já que Abraão me teme, já que Abraão é fiel a mim, como poderei ocultar dele a destruição de Sodoma e Gomorra? O que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo que está escrito aqui que Davi falou. A intimidade de Deus é só para os que temem. A intimidade de Deus é para aqueles que têm a ver com o reino de Deus. Não é aquele que é para aqueles que é preocupado com comida e bebida. Tem pessoas que falam assim, ó, Deus me dá isso, me dá aquilo. Claro, Deus dá pão para quem tem fome. Você quer ter 2 carros e quer buscar isso, quer se embrear em cima disso, Deus vai te dar. Mas aí você fica vendo ele revelar a intimidade dele para alguns irmãozinhos que não tem o que você tem financeiramente, e você não acredita. É que você se dedicou em buscar das mãos de Deus as coisas palpáveis. E tem alguns irmãozinhos que se dedicam em ter intimidade com ele. Se dedica em orar de madrugada para o reino, se dedique em orar de madrugada para o pedófilo, para Deus salvar o pedófilo, para Deus salvar os afeminados. E você se dedica em fazer orações, pedindo para Deus te dar o melhor da terra. Então você vê aquele irmãozinho que você não dá nada andando de bicicleta e morando de aluguel, porém ele tem a intimidade com Deus. Não era assim o levita? Ninguém podia chegar perto da arca. As pessoas tinham que ficar 1 quilômetro longe da arca. Mas quem é que podia aproximar da arca? Que Deus estava nela? Os levitas. Então quando você se embreia em buscar coisas, em fazer do reino comida e bebida, Deus vai dar pão para quem tem fome. Mas para aqueles que o temem, é a sua intimidade. E Abraão teve 7 renúncias. Ele deixou a sua casa, ele deixou a sua parentela, ele renunciou à Campina do Jordão. Foi 7 entre Isaque e Ismael. E por isso Deus o revelava segredo. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra e ninguém sabia.
Mas Deus falou: eu não vou ocultar isso de Abraão, porque ele me teme, porque ele me serve. E Deus foi lá e revelou a Abraão. É por isso que quando Deus revela alguma coisa no sonho para nós, de pessoas, não é para nós ficar fofocando, contando: eu sonhei que o outro estava bebendo, eu sonhei que o outro tinha perdido tudo que ele tinha, eu sonhei que o outro tinha, o filho do outro tinha ido embora. Não. Quando Deus revelou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, quem estava lá? O sobrinho de Abraão, Ló. E o que Abraão fez? Ficou contando para todo mundo. Você viu, Sara, meu bem? Você viu, Sara? Eu mandei o meu sobrinho escolher um lado bom para ele ir. Ele escolheu Sodoma e Gomorra. E Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele vai virar churrasquinho. Não. Ele foi lá interceder. Tem pessoa que Deus dá sonho para ela de o que está acontecendo na vida de uma pessoa, para ela orar para a pessoa. Mas como a pessoa pisou no pé dela, ela fala lá: chegou a hora dessa pessoa pagar o que fez para mim. Chegou a hora dessa pessoa pagar, porque ela comprou e não me pagou. Ela me deve e não me pagou. Agora Deus está cobrando ela. Não. Deus está mostrando um sonho para você. Deus está mostrando revelação para você da vida da pessoa, para você orar para ela. Foi isso que Abraão fez. Abraão começou a interceder por Ló. E por causa da intercessão de Abraão, Deus livrou a Ló da destruição. Menos o seu genro, que duvidou, se não tinha sido livre também, tinha recebido livramento. Menos a sua mulher, que saiu, estava lá na frente, mas o coração dela estava em Sodoma. Não tem como estar com Deus, não tem como andar pela fé, mas o coração está embrenhado naquilo que é à vista. Não tem. Então o salmista, ele diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que temem Ele. A amizade, sabe o que é amizade? Olha que lindo. Deus falou assim que os caminhos dele não são nossos caminhos, nem os pensamentos dele são o nosso. E o pensamento dele era destruir Sodoma. Mas ele revelou o seu pensamento. Ele falou: eu vou revelar o que eu estou pensando. Eu vou revelar o que eu, Pai, o que o meu Filho e o Espírito Santo sabe, e mais ninguém sabe. Eu vou revelar aquilo que nós decidimos nas religiões celestial. Eu vou revelar o meu servo Abraão, porque eu tenho intimidade com ele. É por isso que Abraão foi chamado de amigo, não do homem. Amigo não do deputado da cidade. Amigo não do governador. Mas Abraão foi chamado de amigo de Deus. É por isso que a Bíblia fala que Abraão já estava avançado em idade e Deus o tinha abençoado em tudo. Abraão estava avançado em idade e ele não acabou doente numa cama, não. Ele era próspero na sua velhice. A sua velhice era próspera, porque ele tinha sido fiel. Ele andava nos caminhos de Deus. Ele andava por fé e não por vista. O salmista ainda ele vai nos dizer em Salmo 119. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Quem anda por vista fica orando para Deus livrar ele do peso da cruz. Quem anda por vista fica orando para Deus livrar ele das consequências aqui na terra. Mas o salmista, ele disse no Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que ele está dizendo? Que antes do Senhor provar ele,
que antes do Senhor ponha ele no esmerilho, ele andava errado, ele andava no seu próprio caminho, ele fazia o que ele queria. Mas Deus o experimentou, Deus o repreendeu como um pai repreende um filho. E ele disse: agora guardo a tua palavra, agora ando no teu caminho, agora os seus pensamentos são o meu pensamento. E ele diz ainda em Salmo 119, versículo 71, foi bom ter sido afligido, foi bom ter sido apanhado de vara, para que eu aprendesse da tua palavra, para que eu aprendesse a querer andar nos teus caminhos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Ele aprendeu a considerar as coisas que eram inatingíveis para aqueles que andam por vista. Aqueles que andam por vista, as coisas de Deus é inatingível para ele. Porque ele foca nas coisas que ele vê. Quem anda por vista, ele vê a guerra e a destruição. Mas quem anda pela fé, ele olha para a guerra e vê a palavra se cumprindo, se levantará nação contra nação, haverá peste, haverá terremoto. Quem anda por vista, ele vê que o homem depende do próximo presidente. Quem anda por vista, ele acredita que o Brasil vai mudar quando um presidente que é do partido dele ser eleito. Quem anda por vista, ele é que nem o tio Patinha, os olhos dele se arregalam pelo dinheiro. Quem anda por vista, ainda que um presidente ele seja ladrão, ainda que um presidente apoia a ideologia de gênero, ainda que um presidente apoia o aborto, apoia o estupro, apoia todo quanto é tipo de perversidade, mas ele é o tio Patinha, ele enxerga dinheiro, ele não quer saber de algo que traz moral e decência para a família dele, ele não quer saber de ver o filho dele protegido da ideologia de gênero, ele não quer saber de ver o filho dele protegido da ideologia de gênero que está sendo ensinada nas escolas. Não, o negócio dele é dinheiro, então ele quer que entra um fanfarrão diante do país, alguém que não importa que não teme a Deus, que não importa que não respeite família, que não importa que preza os adultos, mas ele quer que entre alguém que coloque dinheiro no bolso dele. Mas aquele que anda por fé, ele está pedindo para Deus conduzi-lo pelo caminho eterno. Ele vai lá em João capítulo 15, quando fala que aquele que está em mim e eu estou nele, ele quer estar em Deus. Porque ele sabe que se ele estiver em Deus, Deus vai estar nele. E se isso acontecer, os pensamentos vai ser um só, a vontade vai ser uma só. Mas aquele que anda por vista, ele não consegue ver o livramento, ele vê apenas o caos. Ele não consegue ver a palavra de Deus, que ela é que nem uma pérola, que o cara pegou e por causa daquela pérola ele vendeu tudo. Ele não entende que a palavra de Deus, que o reino de Deus vale se abster de tudo, que nada mais é importante do que a palavra. Enquanto ele está usando a palavra para ensinar as pessoas, através da palavra, fazer um nome na terra, se tornarem
de vida boa, regradas materialmente, enquanto a Bíblia fala que aquele que se apega à palavra, ele tem que estar disposto a renunciar a tudo. Foi o que Jesus disse: renuncie a si mesmo e siga-me. O perigo de andar por vista. Então é por isso que as pessoas querem usar o evangelho para andarem por vista. E quantas profetadas são ditas e não acontece? Porque Deus está falando aqui, ó, que assim como desce do céu a chuva e a neve, e não voltam para lá, e regam a terra, e fazem germinar e produzir, e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ele está dizendo: aquele que andar no meu caminho, aquele que guardar os meus pensamentos, a palavra que sair em seu favor, ela não voltará vazia, mas ela prosperará para aquilo que eu enviei. No caminho de Deus, Deus disse para Moisés: estenda o cajado. No caminho de Deus, um cajado vira arma. No caminho de Deus, uma funda e algumas pedras na mão de Davi se tornou um canhão. No caminho de Deus, as roupas não envelhecem e o sapato cresce junto com o pé. No caminho de Deus, não levaram nem uma marmita no deserto e não morreram de fome. No caminho de Deus, o mar se abriu quando Moisés estendeu sobre esse mar um cajado. Os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus estão acima da compreensão do homem natural. É por isso que a Bíblia diz lá teve alguém que diz assim: quem pode conhecer Deus? Aí eu levei ele lá em Coríntios, quando fala que nós temos a mente de Cristo. E quem conheceu a mente do Senhor? Nós vamos adquirir a mente de Cristo quando reconhecermos que Ele é o Salvador. No momento a qual entregamos a nossa vida para Ele e acreditamos que Ele é o Salvador de salvo, e Ele é Senhor de senhores, então passamos a ser o seu filho. Ele nos dá poder de ser chamado de filho. Está escrito em João capítulo 1, versículo 12. E quando nos tornamos o seu filho, começamos a adquirir o seu sentimento. No caminho da vista, o homem não consegue perdoar. Quem anda por vista, fala: eu estou na igreja. O problema não é estar na igreja. O problema é se a igreja entrou nele, se o evangelho entrou nele. Porque se eu estou dentro da igreja, se eu não perco o dia de culto, eu não consigo perdoar ninguém. Eu não consigo amar ninguém, então eu estou andando por vista, porque só quem anda pelo caminho eterno, só quem anda pelos caminhos de Deus, recebe as características que ele tem, recebe o sentimento que ele tem, sentimento de perdoar aquilo que não é amável, de ajudar quem te ofendeu, de amar aqueles que te perseguem, de dar pão para aquele que está na mesa, que quer te trair.
Ah, eu tô na igreja, eu oro, e eu não consigo perdoar meu marido, eu não consigo perdoar um filho que foi embora de casa. É porque você tá dentro da igreja, mas a igreja não entrou em você. É porque você tá dentro da igreja, é porque você ora, mas quando você vai orar, você faz o lugar de oração, de válvula de escape. Você leva uma listinha, como se você fosse no supermercado, e lá com aquela listinha você pede isso, você pede aquilo. Você não pede para Deus mudar o teu coração, você não pede para Deus transformar o teu ser. Então faz 20 anos que você está dentro da igreja, mas você não consegue perdoar o teu marido, você não consegue perdoar um filho que foi embora, o teu casamento está indo à mercê, só tem alguns tijolos no muro do teu casamento, e você não acredita que você pode reconstruir o teu casamento. Sabe por quê? Porque você está andando por vista. Quem anda por vista não consegue ver a restauração. Só quem anda nos caminhos de Deus consegue ver a restauração. Só quem anda no caminho de Deus consegue enxergar a cura. Só quem anda no caminho de Deus consegue ver uma porta se abrir aonde o capeta fechou duas. Só quem anda no caminho de Deus consegue entender que o melhor ainda está por vir. Então, por meio da palavra de Deus, algum dos pensamentos e caminhos de Deus, Ele quer nos revelar para aquele que acredita na palavra, não para aquele que acredita no próximo presidente, porque Deus está acima de tudo. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Tem pessoas, pais matando criança, tem pais matando filho, tem filho matando pais. Foi os políticos que ensinou isso? Não! É que são pessoas que emprestaram o seu coração para o diabo. Estão conectadas com o sistema desse mundo. E em João capítulo 1, em João 1 capítulo 5, versículo 19, que o mundo já é do capeta, que o mundo é do maligno. E se você ama o sistema desse mundo, você está fazendo a vontade dele. É por isso que hoje pais jogam criança pela janela do prédio. É por isso que hoje mulheres largam do seu primeiro marido e amiga com outro homem. Aquele homem fala: vão matar o seu filho, vão matar o seu nenê, para nós ficarmos na carne mais à vontade. E essa mulher decide matar o seu filho por vontade do teu amigado, mas não é a vontade do amigado, é o capeta que domina o coração dele, é o capeta que predominou o seu ego. Mas aquele que busca a palavra, ele começa a adquirir os pensamentos de Deus, ele começa a ter a mente de Deus. Ele começa a sentir a necessidade de pedir perdão para aquele que ele não consegue perdoar. Ele consegue ter a necessidade, começa a ter a necessidade de querer dar um abraço naquele que ele queria viver afastado. Ele começa a sentir necessidade de visitar aquele que ele não via há tantos anos porque não conseguia olhar mais na cara. Esses são os sentimentos de Cristo. Isso é ele adquirindo a mente de Cristo. E isso é para aqueles que crêem na palavra. Isso é para aqueles que guardam a palavra. Eu vou terminar agora a palavra. Mas olha o que diz aqui em São Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha aqui. As pessoas começam a buscar as demais coisas. Aquele que anda por vista, irmão. Jesus, certa feita, eles iam para Samaria e os discípulos estavam preocupados em comprar comida. Irmãos, quem anda por vista está preocupado com a despensa. Quem anda por vista, ele não se preocupa quando ele vai casar se o seu casamento é de Deus.
Aquele que anda por vista, quando ele vai casar, se não tiver festa, ele não casa. Eu conheci uma pessoa que há 20 anos estava esperando para casar e não casava. Eu falei, irmã, por que você não casa? Ela fala, porque nós só quer casar quando nós tiver dinheiro para fazer festa. É pessoas que andam por vista. Aí depois casa, fala, no meu casamento tinha isso, tinha aquilo, tinha do bom e do melhor. E não fica 3 meses junto. Não fica 3 meses junto. Assim é quem anda por vista. Ele não se preocupe se o casamento é de Deus. Ele não se preocupe se a união, ela veio através de oração, ela veio através de jejum, ela veio comparando-se os dois, colocando-se o seu dia a dia dentro da palavra. A pandemia veio e aqueles que estão no fundamento buscaram, oraram, jejuaram, oraram das janelas dos prédios e se aproximaram mais de Deus. Não puderam sair de casa, então foram estudar a Bíblia. Mas aqueles que estavam no movimento, quantos que não ficaram com depressão? Porque não podiam empregar e ganhar suas ofertas. Porque as suas escalas, as suas agendas foram todas desmarcadas. E a agenda é dinheiro. Porque anda por vista. Mas olha o que Deus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Deus deu uma condição para ser próspero. Deus deu uma condição para ser próspero. Ó, Deus está dando agora isso. É por isso que você vê algum irmão que tem tão pouco financeiramente, mas é feliz. É por isso que você vê alguém que tem tão pouco, mas que esse alguém anda cantando. Você vê alguém que tem tão pouco, mas esse alguém anda feliz com a sua família. Eles se abraçam. Sabe por quê? Porque eles andam no reino e buscam o reino do céu. Ele busca o reino do céu. E por ele buscar o reino do céu, aquele pouco que você acha que aquele irmão não tem nada, mas é suficiente para ele ser feliz. É suficiente para ele ser feliz. Mas tem pessoa que tem tanto, que se esconde atrás de um muro de 30 metros com cerca elétrica, mas vivem atrás daquele muro, mas vivem dentro daquela mansão, de briga com o seu filho, de cara virada com a sua esposa. Não consegue ser feliz com o que tem, sabe por quê? Porque a nossa felicidade, ela não pode estar em cima daquilo que nós temos. Porque a minha felicidade não pode estar em cima do nosso carro, do Monza. A minha felicidade não pode estar em cima do meu serviço de pintura, se quando eu estou trabalhando ou não. Porque se a minha felicidade estiver em cima do meu trabalho de pintura, quando eu estiver desempregado, eu vou tentar se matar. Se a minha alegria estiver em cima do carro que eu tenho, quando eu perdê-lo, eu vou tentar se matar. Mas a minha alegria, ela tem que vir de Deus. A minha alegria, ela tem que vir porque eu busco o reino de Deus. Então quando as demais coisas vir, eu vou pôr na mesa, vou chamar gente para sentar na mesa comigo para repartir as demais coisas que estão vindo. Porque como que eu busco o reino do céu? Então quando as demais coisas vêm, eu sei que Deus não está dando só para mim, mas que Deus está dando para mim colocar na mesa e sentar chamar outras pessoas que precisam para sentar na mesa, para se deleitar comigo. Mas quando eu busco as demais coisas e não busco o reino do céu, então me torno egoísta, me torno uma figueira folhuda, que é aquela figueira que tem tanta folha, mas não tem fruto. As pessoas vêm procurar fruto em mim, eu não tenho. As pessoas vêm pedir um prato de comida, eu não tenho. As pessoas vêm pedir R$5 emprestado, eu não tenho. Eu nunca tenho para as pessoas. Tudo que eu tenho é para mim, eu quero mais, eu quero mais. Nunca tá bom para mim.
Mas ele deu uma condições para ser abençoado. Olha a condição que ele deu. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. No tempo certo, na hora certa. Quando você busca andar no caminho eterno, quando você busca o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas de forma simples. Mas qual que foi o intuito de Jesus? Mostrar a paternidade do Pai. Mostrar o Pai. Qual foi o intuito do Pai? Mostrar o Filho. O intuito de Jesus foi mostrar o Pai. E qual que foi o maior amor do Pai? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que crê tenham a vida eterna. Então essa é a finalidade do Evangelho. Quando eu quero preparar algo de mim mesmo, quando eu quero fazer algo para chamar a atenção do homem, quando eu quero usar minhas habilidades para chamar a atenção das pessoas, o que chama as pessoas é Deus. A Bíblia fala que aprove a Deus chamar os homens pela loucura da pregação. Não é por uma campanha. Quando Jesus mandou Paulo, mandou Ananias ir lá na casa de Paulo, orar para Saulo, Deus não falou assim, ó. Jesus não falou assim: eu vou mandar Pedro ir lá. Pedro é mais capacitado. Pedro já tem um ministério de apóstolo. Não. Ele mandou Ananias. Porque o segredo está no nome de Jesus. O segredo não está no tamanho da denominação. O segredo não está na carteirinha. O segredo está no nome de Jesus. Quando Ananias chegou lá, ele disse: irmão Paulo, o Senhor que te encontrou no caminho de Damasco me enviou aqui para que imponha as mãos sobre tu, para que tu veja e seja batizado com o Espírito Santo. E naquela hora Paulo foi transformado. É por isso que tem muitas transformações aí. Mentirosa. Porque se eu uso coisas para transformar a pessoa, se eu uso campanha, se eu uso os meus dotes para atrair as pessoas, eu vou ter que ficar usando meus dotes. Qual é? Campanhas, pregadores de fora, promessas vazias. Mas vai chegar uma hora que o olho das pessoas vão se abrir. Elas vão ver que não está se cumprindo. Elas vão ver que colocaram até a mão em algumas coisas financeiras, mas que não tem paz, que não tem alegria. Guarde esta palavra. O perigo de andar por vista e não por fé. Deus opera pela fé. Com apenas palavra, aquilo que era invisível se tornou visível. Mas se eu ando por vista, eu não vou acreditar no sobrenatural. Fiquem com Deus. Deus abençoe.